Boa noite, estamos começando mais um Nagem Talk e desta vez a minha mesa está super recheada com um dos nossos patrocinadores. Teve gente que veio de São Paulo, pegou uma chuvinha, o pessoal da LDR, o Joel, a Thalita, o Leandro, sejam muito bem-vindos ao estúdio Nagem Talk. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Sejam muito bem-vindos os três. Quem vai começar? Obrigado. Eu vou começar. Meu nome é Joel Fernando Ainholito. Eu sou um dos sócios da LDR, juntamente com o Leandro. A empresa, ela nasceu em 2018, se formalizou em 2019, né, juridicamente. E a gente vem atuando no ramo com esse nome, LDR Stands. O nosso nicho de mercado é fazer plantão de vendas, apartamento modelo, e a gente atende várias construtoras em todo o território nacional. Já fizemos obras em São Paulo, Rio de Janeiro, no Curitiba, Brasil inteiro, né, Minas Joel? Gerais, principalmente nesses estados a gente atua tranquilamente. E você, Thalita, como que você caiu na LDR? Você é arquiteta, você é novinha, né? 24 anos, mãe, arquiteta. Por que você quis seguir esse ramo? Eu tenho 27. 27, olha. Tenho 27. Eu comecei na LDR como estagiária em 2019, né? E quando foi em 2020, eu me formei e eles me efetivaram, né? Mas eu sou filha do Leandro, né? E estou aí na LDR desde então, trabalhando nas obras, no escritório, ajudando eles aí com os projetos. E você, Leandro, conta um pouquinho quem que é o Leandro da LDR, o porquê LDR, como que surgiu esse nome? Boa noite, né? Então, rapaz, para achar o nome LDR deu um pouco de trabalho, sabe? Porque eu colocava Lê, tinha que ter Lê no meio, né? Por causa as pessoas me conheciam como Lê. Lê, aí eu tive que completar. Lê Construções, já tinha o nome já no mercado, não podia. Aí Lê outra coisa, Lê Feitosa, já tentei também, não consegui. Eu tive que abreviar o meu nome. Eu coloquei D, já tinha, o R também já tinha, aí eu coloquei o traço no meio entre o Lê e o DR. Coloquei o traço, deu. Aí surgiu a LDR. Isso foi em 2008, na verdade, 2008. Eu fundei a empresa, e comecei a trabalhar e não estava dando conta sozinho. Tive que achar um parceiro. Aí encontrei meu amigo Joel e aí estamos tocando até hoje. E você é arquiteto? Eu sou arquiteto. A Thalita também é arquiteta e o Joel é engenheiro. Engenheiro civil, correto. E qual a diferença quando você fala assim, construtora, de stand e uma construtora normal? Porque, na verdade, vocês acabam trabalhando para as construtoras, é isso mesmo? Exatamente. O nosso nicho de mercado, a gente trabalha com estrutura metálica, fechamento em drywall, cobertura em telhas trapezoidais, né, galvanizada ou acústica, porque é um sistema construtivo muito rápido. E o stand, ele precisa ser feito assim, em média, em 40 dias, 45. A gente teve um desafio muito grande o ano passado de uma construtora lá de São Paulo. Ela é de São Paulo, mas ela atua no eixo Rio-São Paulo-Minas, né? A Tegra. E a gente teve um desafio de fazer um plantão de vendas de 1.500 metros quadrados, o plantão em mais 4 apartamentos modelos em 60 dias. E vocês conseguiram? A gente aceitou o desafio e não passamos vergonha. Debaixo de chuva, né? Entregamos no prazo, com qualidade. E lá foi uma obra mais desafiadora porque envolvia também a alvenaria, né? E a alvenaria é um processo mais lento, porque é bloco por bloco, é diferente do drywall, que são placas. Então, vocês não sobem prédios, assim, eu quero contratar a LDR para subir o meu prédio porque eu sou construtora. Isso vocês não fazem. Vocês fazem um apartamento modelo
tudo aquilo que quando você vai comprar na planta te enche os olhos. E quem é uma das arquitetas responsáveis deve ser a Thalita. É isso mesmo, Thalita? Isso mesmo. A construtora tem um terreno, ela pretende fazer ali o prédio, sendo comercial ou residencial. E aí eles precisam vender. Para isso, eles fazem um stand de venda, para estar os corretores, atender todos os clientes. E, na maioria das vezes, nem todas, tem o apartamento decorado ao lado para o cliente estar conhecendo como vai ser o apartamento por dentro, até mesmo uma proposta para ele ver como vai ser os ambientes, né? Então, é essa a intenção do stand de venda para as construtoras. E você, Leandro? O que você tá assim? Você é o cara que fica mais nos bastidores, olhando tudo, mandando em tudo? Como que é? Quem que é o Leandro na LDR? Nada. Eu caio para cima mesmo pro campo, sabe? Meu trabalho mais é no campo. É no canteiro da obra. Desenvolvendo, ensinando, treinando os funcionários, né? A fazer os trabalhos direitinho, acompanhando a qualidade e vendo direitinho, contratando também. Eu faço parte de olhar, né? Ver as pessoas para contratar, ensinar essas coisas. Meu lado é esse. É no campo. É no campo. É no campo, é. Vocês já fizeram mais de 300 estandes, né? Vamos se dizer assim. E qual foi o mais desafiador, o que deu mais trabalho? Não precisa citar nomes, mas aquele que você falou assim, esse eu não achava que ia dar tempo, que eu não achei que não ia ficar bom. Qual que foi? No meu entendimento, foi esse que eu citei, que o desafio foi o sistema construtivo, que é o drywall, que ele é muito rápido, só que tinha uma parte de alvenaria, que é uma parte muito artesanal, porque é bloquinho por bloquinho. Aí você tem que assentar bloco por bloco, depois chapiscar, emboçar, rebocar, dar acabamento. E isso, se o Leandro não estiver perto, acompanhando, a gente perde o gap, a gente perde o prazo, atrasa. Então, por trás de nós, existe todo o know-how também, tem o setor de compras, que se ele não colocar o material na obra, o nosso comprador é o Valdemar, né? Já está com a gente há 14 anos, e se ele não colocar o material em tempo, a gente perde prazo. Então, a gente precisa dos parceiros, que são os nossos fornecedores, tem que ter um setor de compra forte, com expertise, bem aguçada, saber colocar o material na obra, quantidade, qualidade, no prazo. Então, envolve uma série de coisas, principalmente o Leandro ali. Na hora de executar, se não tiver o acompanhamento dele, a gente perde o prazo. E a gente nunca perdeu. Mérito do Mas Leandro. é isso mesmo. Na obra, a gente tem que ter bastante etapa, né? Vem o primeiro lance, né, que é preparar o terreno lá, junto com os maquinários. Os maquinários têm que estar bem disponíveis ali para atender a demanda, né, que é o prazo. E o que manda mesmo é o prazo. O prazo é bem complicado. Então, por isso que eu chego junto nesse desafio grande, igual o João falou, nesse stand aí que é grandão demais, é um desafio para nós, foi muito grande mesmo. Nós conseguimos entregar no prazo, por causa que eu e uma turma de frente caímos para cima. E já falou já do material, que tem que chegar a tempo, né? No material, se não chegar a tempo, nada acontece. Incentivar a galera lá, né, para poder produzir e fazer direito, para não errar, que é setor de qualidade. Nós trabalhamos sempre olhando e incentivando os funcionários e parceiros, ensinando para fazer bom trabalho, por final das contas, ficar tudo perfeito. Afinal de contas, eles estão levando o nome de vocês, né? E vocês trabalham muito com esse lance da sustentabilidade. Como foi? Como que a sustentabilidade entrou na LDR? Porque isso hoje está muito em alta. Eu falo porque algumas pessoas não sabem, outras vão ficar sabendo agora. Eu e meu marido, nós temos a Imprimijá. E a Imprimijá é uma gráfica. E nós, desde muito tempo, a gente sempre se preocupou com a sustentabilidade. Então, tem alguns produtos diferenciados dentro da nossa empresa que nós acabamos colocando no mercado mesmo para as pessoas comprarem. Como que é a sustentabilidade para vocês? Quem pode responder essa pergunta? Vou começar aqui dar o pontapé inicial. A gente trabalha com material que, infelizmente, é um descarte ruim, que é o gesso, né? É um material altamente poluente,
é um dos materiais mais caros para você descartar em qualquer tipo de aterro, né? A gente trabalha com caçamba própria só para esse tipo de material, com o CTR, né, que é o controle de transporte de resíduo, para depois ter uma destinação correta, no aterro correto, tudo de acordo com as normas. Os demais materiais a gente procura sempre reciclar, né? Parte de estrutura, ferro, tudo que a gente conseguir, homenageando a sustentabilidade, né? A gente procura reciclar. Isso faz com que o próximo empreendimento, algumas coisas a gente reaproveite, e isso ajuda no custo, né, para a construtora que vai nos contratar. Então, envolve todo esse processo. A gente tem um lugar de armazenamento, tem um lugar que o Leandro sempre orienta, né, como a gente vai reaproveitar o material, desamassando, tirando o parafuso. É um serviço bem artesanal, mas que no final do processo vale a pena, porque você vê que você reciclou e você conseguiu, você participou da sustentabilidade do planeta, vamos dizer, né? Vocês acham que, no que o Joel acabou de falar, esse é um diferencial da LDR em relação às outras construtoras que fazem o mesmo serviço que vocês, ou tem mais algum, assim, sempre linha de frente? O que você imagina para a LDR, posso falar assim, né? Em relação a tudo que está acontecendo no mundo da construção. Então, na obra, no setor que eu frequento mais na obra, desde lá, né, tem que separar os materiais de lá. Lá não separa o que é gesso, o que é ferro, o que é material de papelão, essas coisas. Na obra a gente separa. Tem as baias certas, né, tem as caçambas onde que é destinado. Vamos separando lá mesmo. Ali mesmo não separa. Para quando nós mandar para um galpão, para o setor de reciclagem, já vai preparado já. Já está mais semi-pronto dali. Dali é só mais fácil de rematar, fazer os arremates final para poder aproveitar para as obras. Mas vocês reaproveitam alguns materiais ou vocês jogam tudo fora? A gente reaproveita louça, metal, luminária, portas, né? A gente consegue reaproveitar, às vezes até piso, né? Às vezes até piso a gente consegue. A ideia é economizar, né? Caixilhos também, e homenagear a sustentabilidade. O tempo todo procurar ter esse senso, esse juízo de que é importante reciclar para o planeta, né? Escuta, vocês estão falando assim da sustentabilidade, inclusive eu que perguntei para vocês, eu achei muito legal. Tem algum projeto para 2026, alguma obra já saindo do papel, que vocês estão envolvidos, a própria empresa está envolvida, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, porque vocês rodam o Brasil, né? Vocês são uma empresa que aonde for contratado, vocês vão, e vai com a equipe toda. Sim, eu vou ressaltar um projeto que a gente fez e que eu entendo que é uma tendência, né? Que é a questão da energia sustentável também. A gente já fez um empreendimento e onde a energia elétrica ela foi gerada pelas placas solares, né? Então é uma maneira também de você colaborar com a sustentabilidade, né? Você perguntou se tem algum projeto, a gente dá sugestão para o nosso cliente, porque quem decide, quem vai pagar, afinal de contas, o empreendimento, é o nosso cliente, que é a construtora. Mas a gente sugere, se ele puder, colocar as placas, né, de energia solar, que é sustentável também. O que você acha, Thalita? Eu acho que no setor de sustentabilidade, na área de construção civil, está crescendo cada vez mais, né? A gente está cada vez mais se preocupando com isso, até mesmo pela quantidade de descarte de material. E como eles estavam falando sobre o descarte do material, mas também tem uma questão antes disso. Você tem que orientar bem a equipe para ter um melhor aproveitamento de todos os materiais que estão sendo usados em obra. Tanto piso como placa. Você tem que orientar que você tem que cortar a placa de uma certa forma que consiga aproveitar ela inteira e diminuir a questão do descarte. Também montante, guia, não cortar um pedacinho e o resto descartar, ter todo esse aproveitamento antes de ir para o descarte. Então, tem toda uma orientação antes
Na verdade, vocês começam a preparar Isso. toda a equipe de vocês antes da montagem de todos os Isso. estandes ou de todo o projeto. Isso. Porque vocês acabam fazendo um projeto com tudo que vai ficar, né? Eu esqueci o nome. Os croquis, né? Os croquis, as plantas, né? E assim, tudo isso vocês têm que estar sabendo aonde vai cada coisa para não sair nada errado. Teve algum que deu um negócio que você falou assim, Jesus, a gente teve que refazer tudo e foi corrido e foi aquela maluquice toda? Que eu me lembre, não. O que eu lembro, a questão de correr e de a gente dar prioridade para prazo, foi uma obra que a gente fez em Mogi, na ocasião, e na hora do almoço a gente foi no restaurante e o empreendimento que a gente estava ainda construindo, ele já estava sendo anunciado na TV, né, na reportagem regional. Estava passando a reportagem, daqui a pouco, olha lá, o empreendimento vai lançar dia tal. Aí a gente olhou e falou, olha lá se a gente atrasa. Porque por trás, a construtora ela tem um investimento, ela tem uma divulgação. Então, uma coisa que a gente preza para o nosso cliente é que a gente entrega no prazo para desde o primeiro dia ele ter lucro. Porque a ideia do stand, ele tem que ter lucro, ele tem que vender. Então, a gente tem que deixar o plantão o tempo todo funcionando. E eles têm prazo para isso, Eles têm prazo e ele tem que estar funcionando. A energia tem que estar boa, a água tem que estar boa, tem que estar tudo devidamente dimensionado, tudo funcionando. A gente faz um checklist de tudo na entrega da obra, a gente dá garantia, a gente mantém a equipe de garantia, né? Sempre à disposição. A gente, inclusive, sugere sempre um plantonista para quando a gente vai lançar o empreendimento, para a pessoa não ter aquela preocupação. Nossa, e se eu precisar de uma tomada e não tiver, o nosso plantonista está ali. E se de repente acabar a água, o que a gente faz? Então a gente tem... Se cair uma placa, às vezes, que é de isopor ou de gesso do teto e você está lá atendendo, alguém tem que subir no telhado. Então a gente se prontifica e dá esse suporte, né, para o cliente, porque a ideia do stand é que ele esteja o tempo todo funcionando perfeitamente, de acordo com o que o cliente deseja. Ele comprou aquele plantão para funcionar perfeitamente, com todos os corretores, o setor jurídico, todo mundo que está envolvido ali. A gente tem que dar essa tranquilidade para o nosso cliente. A gente sempre deu, nunca perdemos prazo. Isso é excelente, né? Outra pergunta que eu acho muito legal é assim, vocês vão fazer quase 20 anos de mercado. Mudou muita coisa de lá? O que era a LDR antes e o que é agora? Quais são as preocupações? Quais as mudanças? O que vocês implantaram de novo dentro da equipe de vocês? Eu vou falar mais um pouquinho, que eu falo bastante. Vocês não vão falar, não? Aí depois eu passo o bastão para o Leandro e para a Thalita. O que mudou em relação a lá atrás? No início, eu era técnico de edificações. E o técnico ele tem uma restrição. Ele só pode assinar uma RT até 80 metros quadrados. Então, a gente ficava muito restrito. E a gente percebeu que a empresa começou a crescer e a gente precisava se adequar ao crescimento da empresa. A gente precisava ficar do tamanho da empresa. E logo, a minha esposa, a Lília, né, que sempre me apoiou, ela pegou e me matriculou no curso de engenharia civil. E eu não estava nem sabendo. Aí eu cheguei em casa, ela falou, olha aqui para você. Eu falei, o que é isso? Eu fiz a sua inscrição para você prestar um vestibular para você fazer o curso de engenharia civil. Eu falei, não, mas eu acho que não dá. E dei algumas desculpas. Ela falou, não, você vai conseguir. E eu enxerguei aquilo como uma necessidade da empresa. Porque, como engenheiro civil, eu assino uma RT de forma irrestrita, né, com a área que precisar. E é o que você falou, o que mudou a LDR? Mudou isso, a gente precisou crescer, eu precisei me formar em engenharia civil, o Leandro precisou se tornar um arquiteto, né, a Thalita também foi até antes, né, do Leandro. Então, a gente precisou crescer, a empresa cresceu, o mercado mudou, a exigência dos clientes mudaram em relação a gente e a gente deu conta. A gente falou, a gente está aqui para isso. A gente correu atrás. Então, eu acho que uma das coisas que mudou foi essa pegada, né?
Joel, você estava falando que a sua esposa te matriculou no curso de engenharia. Eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Joel como pessoa. Você é casada há quanto tempo? Tem quantos filhos? A sua esposa te apoia nesses projetos? Porque, pelo que vocês falam, às vezes vocês têm que viajar a vários lugares, né? E acabam deixando família, tudo. Como que é? Sim, a Lília é a mulher que eu amo, mulher da minha vida, né? A minha esposa é incrível, me apoia muito, sempre está me apoiando, me dando conselho, orando por mim, pedindo a Deus. E ela é uma pessoa muito visionária, né? Se hoje tem um engenheiro civil lá em casa, é por culpa dela, né? Vocês são casados há quanto tempo? Nós somos casados há 20 anos. Esse ano a gente vai fazer 21 anos de casado. Nós temos uma filha linda que chama Heloísa, tem 14 anos. Ela é especial, ela é muito divertida, animada, está sempre animada, brincando. E isso muda a nossa vida, né? Ela é muito bem-humorada. E eu tenho um filho que chama Gustavo, ele tem 9 anos, ele também é muito legal, muito alegre, adora esporte, adora música. A Heloísa e o Gustavo, os dois tocam piano, violão, contrabaixo, cantam. É um talento natural deles, né? E a gente acaba investindo nisso, eles fazem as aulas de música. A minha esposa, ela adora estudar, ela é formada em administração, ela é pedagoga e agora ela está se formando em letras libras também. E ela não para de estudar, tem vários cursos e como eu sei que ela adora estudar, eu procuro incentivar, né? Ela sempre me incentivou e agora chegou minha vez de incentivar. E outra, o conhecimento é a única coisa que nunca ninguém vai tirar da gente, né? Isso, assim, quando você fala de conhecimento, de estudo, de ler, você nunca... Todo mundo fala, né, que isso é a única coisa que ninguém tira da gente. E uma coisa interessante, eu falei que ela é visionária, por quê? Porque eu tenho formação em Direito também, eu não exerço na área jurídica. Mas você sabe, e é até legal, né? Isso. Porque vocês trabalham... O direito me ajuda muito nos contratos e tudo mais. Exatamente. A gente acha que não, gente. Sim. Mas quando você tem alguns outros cursos complementares, principalmente na área de vocês, isso ajuda e muito, porque vocês mexem com bastante número, bastante coisa. Então, assim, isso é legal, né? Eu digo que ela é visionária porque eu estava no ramo do direito, aí ela um dia olhou para o Leandro e falou, você e o Leandro ainda vão ser sócios. Eu falei, mas o que tem a ver? Eu mexo com a área jurídica e ele mexe com a área da construção. Eu falei, como assim nós vamos ser sócios? Desculpa, mas eu acho que não tem nada a ver, não vai rolar. E não é que... Mas mulher tem essa visão. Então, as coisas foram mudando e chegou um momento, o Leandro falou, eu estou precisando de ajuda, a empresa está crescendo e vamos junto? Aí eu falei, não acredito. Falei, eu te ajudo, vamos lá, o que você precisa disso? Eu comecei a ajudar. Aí, num belo dia, ele chega com o contrato social, fala, tira o nome aqui da minha sócia, que é a esposa dele, né? Depois ele vai falar dela também, e coloca o seu nome aqui, você vai ser meu sócio. Eu falei, não é que a Lilian tinha razão? Mas mulher sabe das coisas. Um dia ela falou, e olha aí. Olha, maridos, que vocês estão nos escutando, vocês estão nos vendo, escutem as suas esposas, hein? Por favor, façam que nem o Joel. E você, Leandro, como que você como pai, você como administrador, você sempre foi dessa área? Conta um pouquinho para mim. Eu sempre fui da área da construção civil, sempre fui. Desde 96 que eu trabalho nesse ramo, do stand de venda, só do stand de venda. Eu era antes dos prédios, né? Fazia prédio como encarregado. Comecei como ajudante de pedreiro, né? Fui pedreiro, fui destacando, virei encarregado na obra, né, no prédio, e de lá fui destacando cada vez mais. Aí meu chefe, né, levou para o setor de stand de venda, né? Em 96 foi o ano que eu casei, né? O ano que eu conheci minha esposa, no mesmo ano eu casei. E você começou onde? Porque você era ajudante de pedreiro e você começou no ramo aonde? Você já morava em São Paulo? Não, menina, a jornada é cumprida. Vixe, a história é longa. a jornada é cumprida, viu? Eu cheguei aqui em São Paulo em 91.
Eu era de menor ainda, em 91. Eu tinha 17 anos, quase 18, em 91. Aí eu fui morar, procurei emprego aqui em São Paulo, fui acabar morando lá em Santos. Morei lá 2 anos e pouco. Aí voltei para o Nordeste, em 93, voltei para o Nordeste, passei 6 meses lá. Mas tem outra coisa, foi só 6 meses só de lá para cá, foi só de férias, não passo mais que 15 dias lá não. Em 96 eu conheci minha esposa lá, mês de março, fazer 30 anos certinho, peixe. 30 anos. 30 anos? Como que é o nome dela? Não está lembrando disso não. Qual que é o nome dela? Deixa eu ver o nome dela aqui. A Neilma. Tem que esticar bem o i. Mande um beijo pra Neilma. Um beijo, meu amor. Olha, aí lá pra cá, pronto, em 15 dias, namoramos 15 dias no Nordeste lá, 15 dias só, aí eu vim embora para São Paulo, dizendo para ela que ia voltar para casar com ela. E eu namorei por carta, não tinha telefone na época, namorei por carta. Até hoje existem as cartas. E eu estava mexendo ontem, procurando meu óculos na gaveta, eu achei as cartas lá. Um monte de cartas. Eu falei, meu Deus, essa carta está aqui, de vontade de ler ela. É um romance de amor inteiro. Vocês precisam escrever um livro. Aí eu dei vontade de ler aquelas cartas lá. Não, vou ler não. Eu estava querendo assistir um programa na TV, eu precisava de um óculos para ver. Aí eu fui lá na gaveta, estava lá as cartas lá, embaladinha lá, dei vontade de ler. Pronto, aí eu casei com o Neymar em 96, em outubro, dia 1º. Eu fui lá, voltei para o Nordeste, só casar mesmo. Aí não deu tempo casando na igreja não, fui só civil mesmo, vim embora. Casei com ela, vim embora. Eita. Aí pronto, daqui a uns 3 anos depois de casado, aí veio meu presente. A Thalita. Nasceu a Thalita, meu presente. Que trabalha com você hoje. Nossa, quando peguei ela, chega, dá vontade de chorar. Pequenininha. Aí continuando, né? Aí eu, na obra eu fui trabalhar longe de casa, longe da família. Aí eu faço para o chefe, meu patrão, não quero ficar longe de casa, quero junto com a família, recém-casado e tal. Aí ele me levou para o stand de venda, mudei de setor. Do prédio, eu fui para o stand de venda, de lá para cá, só construindo stand de venda. Não, e você tinha uma garra de crescer assim absurda, né? Porque você começou como ajudante de pedreiro, fez faculdade, com família, com criança pequena, porque não é fácil, gente. Às vezes as pessoas estacionam por falta de oportunidade. Por isso que eu acredito, ouvindo você falar agora, eu entendi a alma da empresa de vocês. Porque, pela história do Leandro e pela sua também, que eu acredito que não foi fácil, vocês dão essas oportunidades para a pessoa que está lá embaixo, construindo o stand com você. Se a pessoa quiser fazer uma faculdade, se a pessoa quiser ser além daquilo que ela está hoje no cargo, eu acredito muito que a LDR ela tem essa conscientização. E a gente se preocupa muito com os novos que estão chegando, né? Os novos contratados, a gente se preocupa muito com eles, nós incentivamos bem eles, nós ensinamos bem o caminho onde deve seguir. Vai para cá que é bom, vai para cá que é bom. A gente sempre se ensina para direitinho, para eles não virar mal profissional, ficar um profissional excelente. E nós temos muitos exemplos por aí. Pessoas que trabalham com a gente aqui, que por algum motivo quis sair e se deu muito bem, porque são preparados da nossa equipe. Eu tenho uns concorrentes nossos aí, bastante concorrentes, que tem muito ex-funcionário meu, muito. Porque e se dando bem lá, porque saiu da LDR tinino. Pronto. E você sente orgulho disso? Muito. Tem uns que até mandam mensagem, às vezes agradecendo, né? E você, Thalita? Conta um pouquinho. Você, 27 anos, mãe de uma menininha de 2 anos. Como que chama sua filha? Ai, Antonella, meu nenenzinho. Meu amor. Meu terceiro presente. É o seu terceiro. Só tem mulher nessa família? Então, meu pai até fala que ele tem 4 mulheres, né? 4. Que é a minha mãe, minha irmã, eu, e veio a Antonella, né? Tanto que eu estava grávida e eu sabia que eles desejavam a mulher. Minha mãe até falava, se fosse uma menininha. E veio mais uma mulher na vida do meu pai, né? Então, e é isso. Eu acompanho a história do meu pai, enfim, desde que eu nasci, eu vi ele trabalhando muito, né? Passou por algumas coisas ao longo de toda a carreira, desafios, né? Como
acidentes que já aconteceu, que ele sofreu. Na própria empresa? Não. Anterior. Ele sofreu acidentes que acabou também prejudicando, né, o trabalho dele. Aí depois começou a LDR, né, que surgiu de um sonho. Isso. Ele acabou saindo de uma empresa que abriu falência, né, infelizmente, e acabou abrindo a LDR, que era um sonho dele. Enfim, meu pai, ele é um exemplo, né, de força, de dedicação, e tá aí sempre ensinando todo mundo a crescer junto com ele. E como chama seu marido? Tiago. E ele trabalha no ramo da construção também? Nada a ver, nada a ver. O Tiago, ele é educador físico, professor de natação. Que legal. E me fala uma coisa, como que é no mês das mulheres, porque eu fiz questão quando os meninos falaram, não, a gente está querendo conhecer o seu programa para falar um pouco, porque vocês são nossos patrocinadores. Uhum. E eu tenho que agradecer a LDR, a Imprime Já, a Ivens, a Rádio Mídia, todo mundo que acredita no Nagentalk, gente, porque sem vocês nada disso aqui, ó, vai acontecendo. E assim, eu sou muito grata, porque isso só acontece porque pessoas nos dão uma oportunidade. Então, assim, independente de eu estar entrevistando vocês, meu muito, muito obrigada por acreditar nesse projeto, porque se não fosse vocês acreditando, nada disso estava acontecendo. Meu muito obrigada. Voltando à nossa história. Aí o seu marido é personal, né? É educador físico. E você, como que é ser ligada à área da construção, né? Porque você é uma mulher, você lida com muito homem, diga assim, tem muito mais homem do que mulher, engenheira, arquiteta. Tudo bem que o mundo está mudando, mas ainda existe essa picuinha, como que é? Olha, dentro da LDR eu sou mulher, assim, nós temos 3 mulheres, né, comigo. Sim. Na empresa, o resto da empresa é homem. E graças a Deus, dentro da LDR eu tenho todo o respeito por todos, até mesmo que eu sou filha do dono, acho que eles têm até um pouquinho de medo, né? Mas dentro da LDR eu tenho todo o respeito de todos os funcionários, inclusive eu tenho um carinho muito grande por todos. Mas, infelizmente, quando acontece de eu estar em alguma outra obra, acontece, né? Eu sou mulher e hoje em dia, infelizmente, a mulher tem medo, né? E a gente Por que tem medo? A gente anda na rua com medo, né? Mas você já foi assediada? Graças já a Deus. Já aconteceu alguma coisa que você pode citar aqui? Porque você é mulher, assim como eu, porque, assim, gente, o negócio está feio. Sim. Outro dia eu estava até falando com meu marido, eu falei assim, eu não sei se a gente acredita, se a gente não acredita, se a gente tem que... Eu não sei, eu sou cristã, o Joel também é. Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito em Jesus. Então, assim, eu não estou aqui para falar de religião, mas eu falo, Deus, eu sempre, quando eu saio, eu coloco a minha vida, tudo que eu vou fazer, nas mãos do Senhor. Eu acredito que você também, né? Sim. Vocês também são assim? Sim, e eu acredito que as estatísticas estão aí para a gente acreditar que tem muita mulher passando por coisa muito difícil e acreditar que, sim, a gente tem que ter medo. E o medo faz com que a gente tenha cuidados, faz com que a gente fique atentas. E, sim, se eu estou num prédio e eu sou a minoria, né, é mulher, então eu sou mulher e eu estou ali, eu tenho muito cuidado. Eu sempre chego com a nossa equipe, eu sempre saio com a nossa equipe, que são pessoas conhecidas, eu evito de estar andando entre as ruas sozinha, de estar caminhando dentro da obra sozinha, longe de quem eu conheço, que é a equipe da LDR. Então, eu sempre tomo cuidado, sim. Que ainda nós vivemos um mundo machista, né? Infelizmente, a mulher é vista como frágil, né? Até mesmo porque um homem, do tamanho do meu pai, se vir para cima de mim, eu, infelizmente, não vou conseguir ter força para me defender, por mais que meu pai
que é faixa preta em karatê, já me ensinou muito como se defender. Então quem tem um pai desse não precisa... já tem um segurança, você já contrata ele. Tem que incentivar e ensinar os cuidados que tem que ter na rua, né? Se defender. Sim, e até eu tenho uma filha pequena, menina, mulher, né? Eu também tenho, a Valentina tem 12 anos, e você sabia que outro dia eu estava vendo, eu escuto muito, assim, podcast, as pessoas muito falando assim na internet, a própria rádio. Hoje você tem que educar a sua filha. Você também tem uma filha de 14 anos, também está nesse mesmo patamar. Assim, eduque a sua filha para falar assim, olha, filha, quando você for casar ou quando você for namorar, namore com alguém que te ame, que te respeite, que te admire, porque isso vai fazer toda a diferença na vida desta menina. É o que eu falo para minha filha. Eu falo assim, que te ame. Primeiro, que tenha amor aos pais, amor a Deus, porque se ele tiver isso, se essa pessoa tiver essa base e que te respeite, que te ame, ela vai te fazer feliz. E graças a Deus eu tenho um pai que sempre me respeitou como mulher, sempre. Uma mãe que sempre me ensinou como se portar, para tomar cuidado. E eu quero muito passar isso para minha filha. Isso é muito bom. E você, Leandro, tem alguma coisa a acrescentar? Joel? Eu tenho a acrescentar pela empresa, falando um pouco da empresa. A gente tem parceria com o Senai e com o Sebrae. Então, retomando o que o Leandro falou, que ele ensina o nosso colaborador, né? Ele passa todo o passo a passo para a pessoa se especializar. A nossa empresa ela já investiu também nos funcionários, alguns têm curso de soldador, tem curso de eletricista. Inclusive, com essa parceria do Senai, isso abre porta para a gente qualificar. E fica muito mais fácil, né? Porque vocês acabam pegando alguns certificados. Sim. Que só quem tem esse tipo de prestação de serviços consegue, né? Porque o eletricista, por exemplo, que é uma profissão de alto risco, né? Mexe com energia. Então, você dá legitimidade para o profissional, para ele saber com o que ele está lidando, que é a energia elétrica, né? Que é comparada quando você faz o curso, é como se fosse uma fera, um leão. Você tem que saber enjaular ele, que senão você está correndo risco. Então, a gente passa todas as normas de segurança, trabalha em altura, e a gente, assim como o Leandro faz, né? Ele orienta o colaborador. Como ele disse, ele tem orgulho de alguns que já saíram da empresa, estão bem, exercendo a profissão. Todo mundo é livre, a gente não tem medo de investir no colaborador, né? E a gente procura premiar e reconhecer ele. E essa é uma maneira que a gente segura o nosso colaborador com a gente, né? Investindo nele, premiando, reconhecendo, respeitando. Acho que é uma máxima da empresa. Então, a gente tem funcionários, a maioria tem mais de 10 anos com a gente. Isso é excelente, né? Porque é sinal que está dando certo, é uma empresa que se consolidou, sim, é uma empresa que acredita no funcionário, que acredita na capacitação, porque não é só porque é uma construtora, é porque as pessoas falam assim, nossa, é muito grande. Pode ser pequena, pode ser grande, mas você tem que se adaptar e fazer com que o seu funcionário, a sua empresa, seja melhor do mercado. É isso que acho que falta nos empreendedores. Porque, às vezes, a gente tem medo, Leandro. Aquela construtora ela é maior que a minha. Aquela construtora ela tem mais funcionário que eu. Então, talvez eu não esteja preparado para pegar aquele tipo de serviço. E acho que isso acontece, eu estou dando exemplo de construtora, mas pode acontecer em todas as áreas, né? Eu acho que assim é muito... A gente procura fidelizar o cliente. Exato. Tanto o colaborador, que ao longo dos anos, né? Esse ano a gente vai fazer 17 anos, né? 17 anos de empresa, desde 2009 que a gente está formalmente no mercado. E a gente tenta fidelizar o cliente e o nosso colaborador também. A maioria deles são tudo decano, tem mais de 10 anos lá com a gente. E você já falou, né, que vocês já fizeram estandes
em Minas, no Rio de Janeiro. Sim. Vocês são de São Paulo, a empresa de vocês está consolidada em São Paulo. Sim. E agora tem uma sede, tem algum escritório aqui em Atibaia também? Não, a gente está centralizado em São Paulo mesmo, né? Mas a gente atende qualquer região, né? A gente tem um grupo que se desloca, se mobiliza e faz a equipe própria. A gente não pega ninguém da região. A gente sempre trabalha com o nosso próprio pessoal, como a Thalita falou. Eu me sinto segura de estar perto da minha equipe, porque a gente que tem mais de 10 anos, que já conhece, já tem um histórico com a gente. Então, a gente mantém sempre essa equipe para atender aonde quer que seja. E na região Bragantina, vocês já fizeram algumas coisas também? No interior de São Paulo, região de Campinas, já fizemos em São Carlos, já fizemos aqui em Atibaia, né? A gente já fez também. A gente já fez no litoral, Riviera de São Lourenço, a gente já fez em Santos. Jundiaí, Sorocaba, Mogi. Santos também. Tantos lugares que a gente fez. No interior de São Paulo a gente atua bastante, na capital principalmente, e nos outros estados. Já fizemos Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Maricá, Uberlândia, Uberaba, Curitiba, Londrina. Mais de 300 projetos espalhados por esse mundão, por esse Brasil afora. E cada obra que a gente pega é como se fosse a diferente. primeira. A gente tem aquela mesma sensação de responsabilidade, de correr atrás, de não deixar a peteca cair, de entregar no prazo. O gostoso do nosso ramo é esse. A gente acaba, né, ficando naquela loucura assim de, tem um prazo. Aí cronômetro disparou, a gente faz o nosso cronograma e trabalha com ele invertido, né? Pensando lá no último dia, tá chegando. E assim tem vamos alguma dando conta. tendência de construção para 2026 que está vindo aí com tudo, que vocês podem estar deixando uma dica, que vocês já estudaram, que a galera está pedindo? É você de novo, Peixe. Manda aí. A tendência, hoje em dia, principalmente nos grandes centros urbanos, né, são as unidades estúdio, né? Então, que é 30 metros. 30 metros, a família, o perfil, né, da E você família. acredita que 30 metros você consegue morar bem uma família? Na situação econômica do país, abrindo um pouco o leque, assim, a gente é um país com muita desigualdade, a gente reconhece, né? E o sonho de todo mundo é ter uma casa própria, né? Talvez esse seja um dos sonhos da pessoa. Às vezes a pessoa fala, puxa, se eu tiver um lugar, um CEP, né? Para eu falar, eu moro aqui, nem que seja de 30 metros, 40 metros, a gente vê a satisfação de quem está comprando, muitas vezes, né? Mas mora bem uma família com 2 crianças, um casal? A gente trabalha com arquitetas incríveis, né, nossos clientes, e muitas vezes a gente pega uma planta e eu olho assim e falo, nossa, elas vão ter trabalho, mas elas conseguem organizar bem, distribuir bem os ambientes e comportar uma família todinha dentro de um apartamento e tornar aquele ambiente aconchegante, com cara de lar, até mesmo para o cliente entrar no decorado e se sentir em casa, né? Se sentir, aqui a minha família cabe, aqui minha família vai ter um bom espaço, né? Então é isso. O que a gente percebe hoje, né, e não é de agora, é de algum tempo, o pessoal está fazendo unidade estúdio e está fazendo, por exemplo, em apartamentos, eles fazem sem vaga de garagem, mas faz com bicicletário, já dando a dica para quem for comprar e morar, faz perto de estação de metrô. Então, é o que a gente percebe, é uma tendência, você acaba otimizando, sendo um facilitador para quem não tem a casa própria, porque eles se enquadram naqueles programas onde o governo acaba ajudando, custeando. Isso aquece a economia, né? A gente percebe que muitas famílias saem do aluguel e vão morar, como a Thalita disse, né? Os arquitetos hoje eles têm muito talento, muita expertise. Eu mesmo já visitei, que a gente faz, a unidade, depois que está decorada, tudo.
Você entra, às vezes, numa unidade de 35 metros, parece que você está numa de 60. Você fala, nossa, aqui tem tudo. Eu já tive também a lavanderia está aqui, a cozinha... Porque quando você não sente fala falta assim, de nada, né? 35 metros, eu nem estou falando de vocês, porque vocês estudaram isso, vocês sabem, mas eu não tenho noção. Eu não sei quanto tem esse estúdio, se é 35, se é 40 metros, se é 50 metros. Mas aí você vê todo decorado, você fala, nossa, eu consegui pôr uma cama de casal, eu consegui fazer um banheiro. Então, quando você compra um estúdio, geralmente você tem que ter um arquiteto por trás disso, porque senão você não consegue fazer a decoração certa, porque é tipo brincar de Lego, né? Sim. Tudo encaixadinho nos mínimos detalhes, porque senão você não consegue. É claro que tem alguns lugares que são meio até exagerado, você não vê conforto nenhum. Você fala, caramba, como é que a pessoa vai tomar um banho aqui confortável? Mas se você parar para pensar, a Thalita disse, o que está acontecendo aqui já acontece na China, já acontece no Japão há muito tempo. Eles procuram, como a Thalita disse, alguns arquitetos têm um talento tão grande que ele consegue colocar, às vezes, um casal ou até um casal com um filho dentro de um espaço diminuto, pequeno, né? Mas tem um conforto, tem uma dignidade, né? Então, a gente percebe que essa é uma das tendências. A questão de não ter garagem também, a gente percebe que é uma tendência, né? Que está estimulando a pessoa a usar um transporte coletivo, né? Ou um aplicativo. Hoje em dia, eu acho que tem esses recursos, né? Que dá para a pessoa sonhar um pouquinho mais com a casa própria, vamos dizer, né? A gente daqui a pouco está terminando a nossa entrevista, mas eu queria que você contasse assim, quem são as pessoas hoje que mais procuram apartamentos tipo estúdio, esses que vocês acabam fazendo, né? São pessoas idosas, são pessoas que moram sozinhas, ou é um casal que não quer ter filhos, porque a maioria dessas pessoas hoje, a Thalita hoje ela é um peixe fora d'água, porque se você pega um casal de 27 anos, eu sei porque eu tenho sobrinhos e tem uma galera que a gente conhece, não, a gente vai investir, a gente quer um cachorro. A Thalita, ela é um peixe fora d'água nessa galera. Porque hoje em dia os jovens na minha idade estão se dedicando muito ao trabalho, né? E eu tive a ajuda da família, o incentivo da família para estar tendo aí a minha bebê. Mas sim, isso é verdade. E hoje está tendo muito investimento de empresários mesmo em unidades, estúdio para investimento, Airbnb, alugar, está tendo bastante pessoas investindo nisso para aluguel. Ainda é um bom negócio você investir em apartamentos, em estúdios? Com certeza, né? Esse pessoal que os solteiros, por exemplo, que eles não querem casar logo e procuram um lugar pequeno, né? Um estúdio, um apartamento pequenininho. Pessoa que casou recentemente também, que não quer filho, procura esses apartamentos pequenos, estúdio. E existe bastante público para isso, para essa demanda. E o mercado está crescendo, sim, com certeza. Porque hoje em dia ninguém quer ter mais de um filho, dois. Dois no máximo. Então, esses estúdios, esse apartamento pequeno, se torna sendo a primeira opção. Acho que é isso. E, às vezes, com o próprio aluguel, depois você acaba comprando outros apartamentos da entrada, porque hoje o governo facilita e você consegue um monte de outras coisas, né, para você comprar uma casa própria. Gente, foi muito legal esse papo. Adorei saber um pouquinho da história de vocês. Onde fica a LDR, como que faz para as pessoas encontrarem a construtora, saber um pouquinho mais, como que faz para trazer a LDR para a cidade, né? Seja Atibaia, seja Campinas, Jundiaí ou a região Bragantina, ou até mesmo São Paulo, Guarulhos. Eu sou de Guarulhos. Como que faz para as pessoas contratarem a LDR? Eu vou passar o nosso site, né? www.ledrconstruções.com.br. Ali você vai ver um pouco da nossa história, você vai ver
algumas matérias, alguns empreendimentos que a gente fez, o passo a passo, do zero, os prazos, o sistema construtivo, a rapidez que a gente faz. Se você precisa de um plantão de vendas, de um stand, e quer ele funcionando desde o primeiro dia que você combinou com a gente, e com qualidade, com assistência, você contrata a LDR Stands. A gente vai toda a equipe para lá. Vai toda a equipe. A gente fica em São Paulo, capital, porém a gente atende o país todo, né? Tudo com antecedência. Qual que é o endereço? O nosso endereço fica na Zona Leste, próximo ao Shopping Aricanduva, né? A gente está na Rua Coronel Rodrigues, na Zona Leste de São Paulo, perto da Vila Formosa. E lá você tem um stand de vendas, onde a pessoa pode olhar o que vocês fazem, como que é feito o trabalho de vocês? É uma pena, o nosso ramo ele tem um lado triste. Por Você quê? faz um empreendimento lindo, maravilhoso, de encantar os olhos. Daí 8 meses você precisa derrubar, porque no lugar dele vai ser o prédio. Mas no prédio de vocês não têm um apartamento bonito? Tem que fazer. A gente tem fotografado, a gente tem vídeos. O nosso escritório serve para escritório e é o nosso depósito, né? De materiais, de veículos, de tudo ficam lá. Agora, esse é o lado triste. A gente faz um empreendimento lindo, lindo assim, maravilhoso. Aí, às vezes, no máximo, em um ano, você fala, cadê? Foi embora. Mas você sabe assim. que a Imprimir Já é mais ou menos que nem vocês, né? Porque a gente tem 3 lojas. Uma das lojas na Vila Mariana, hoje, ela é só ponto de retirada, porque a galera de São Paulo, elas pedem tudo pelo WhatsApp. E Guarulhos é a mesma coisa. A loja que mais funciona é a loja de Atibaia, que o pessoal vem, que entra, que toma um café, que quer saber o produto, porque as pessoas, elas precisam de tudo para ontem. E quando eles contratam, até mesmo a construtora de vocês, é para ontem. Então, vai ser lançado daqui 2 meses, vocês têm esse prazo, eu quero esse material, tchau. É assim, né? Exatamente. É o lado triste da nossa história. Você constrói ali com todo o carinho, com toda a qualidade, e depois, infelizmente, o cara fala, cadê a obra que você fez? Tem que ser uma coisa sempre atual. Sobrou uma porta. Às vezes não, é só no vídeo mesmo, na foto, porque ao vivo a gente sempre fala, você quer visitar, vai rápido, porque daqui a pouco estamos demolindo. Infelizmente, eu lembro de ter visto a primeira obra que eu acompanhei sendo demolida. Eu falei, meus filhos estão sendo demolidos. A gente tem esse sentimento, né? A primeira que você faz, a primeira... E sempre você vai modificando, vai ficando melhor e você vai se atualizando. Mas é isso, gente. A vida é assim. Eu lembro o primeiro podcast que eu fiz, eu falei, Jesus, será que eu vou dar conta? E assim... a gente acaba dando, né? Porque eu gosto de fazer o podcast assim. Eu falo, gente, vocês têm que ser como se vocês estivessem na casa de vocês e contar a verdade, porque a verdade é isso. A verdade é você saber que você se doeu pela primeira obra, que não foi fácil, passou perrengue, faltou dinheiro, como toda a empresa, né? Teve uma época na vida de vocês, acho que todo mundo faltou dinheiro e vocês tiveram que reconstruir e fazer alguma coisa. Todo mundo passa por isso ou vocês não passaram? Pandemia foi um marco, né? A pandemia judiou um pouco, né? A pandemia foi tirou difícil. Um pouco as programações da gente, tirou um pouco. Vocês tiveram que se reinventar? Se reinventar, Tivemos que reinventar, dar um jeito de tocar os trabalhos do jeito que estava a situação. Eu acho que tudo foi difícil, né? Desde todos os cuidados na obra, o pouco que estava trabalhando, entre os funcionários, os cuidados, e também teve até um grande aumento depois da pandemia no custo dos materiais, né? Então, a pandemia aí foi um divisor mesmo de águas. Foi por Deus a nossa sobrevivência, né? Acho que de todo mundo, né? De todo mundo, bateu pesado, né? Em todo mundo. Sim, foi difícil. Mas Deus supriu a gente diminuiu o colaborador, a empresa diminuiu o custo, o gasto, a gente ficou pequeno mesmo, né? Até veículos a gente teve que dispor de alguns e depois a gente foi trazendo de tudo de novo. Gente, a empresa frota, é assim, é igual família, né? Um fica doente, o outro vai...
tenta ajudar, dá o remédio, faz isso, faz aquilo, levanta, aí daqui a pouco você está tudo bem, o outro fica doente, e assim vai. Por isso que vocês têm uma empresa hoje consolidada no mercado, vai fazer 18 anos, 17, 18 anos. 17. A maioria das empresas... A gente preza muito, Tati, pela indicação. É isso. Porque é como quando eu contrato um colaborador. Eu quero saber para quem que ele trabalhou e eu ligo para a pessoa. O fulano trabalhou para você? Como que ele foi? Como ele desempenhou? Por que ele saiu? Eu acho que o nosso ponto forte é isso. É indicação. Eu falo assim, ó, você quer conhecer a nossa empresa? Liga para esses clientes aqui, ó, esse, conversa com qualquer um deles. E eles ligam e falam, nossa, então eu vou contratar vocês. Eu acho que é um ponto forte. Onde a gente passa, a gente deixa uma história bonita, porta aberta. Não temos, graças a Deus, nenhum problema com nenhum cliente ou ex-cliente. A gente está sempre com parceria, né? Então, esse acho que é a indicação de quem for contratar a gente. Dá uma olhada no nosso site, vê quem a gente atendeu. Fala de novo o site. É www.ledrconstruções.com.br. E você, visitando o nosso site, você vai ver uma série de clientes nossos. E você pode ligar para qualquer um, entrar em contato e perguntar e pedir uma referência da gente. Então, isso a gente passa com toda tranquilidade, porque a gente confia na história que a gente está construindo o tempo que todo. Vocês estão buscando, né? Cada vez melhor e cada vez maior. Sim. Parabéns. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, todo mundo que está nos assistindo, que acompanhou esse podcast, eu preciso agradecer aos meus patrocinadores, a Ivens, a Escola Ivens, a Rádio Mídia, a Imprime Já, a construtora LEDR Estandes. Meu muito obrigada. E, olha, o primeiro episódio da segunda temporada, a Rita esteve aqui. E ela deixou um kit da Giovanna Baby para sortear para a mulherada. Então, vocês curtem a nossa página, compartilha, porque... alguém tem que ganhar. E, gente, olha, para falar que vocês não vão ganhar nada, eu vou explicar um pouquinho, tá? Esse chocolate, todo mundo que vem aqui, desde a minha primeira edição, nós damos um chocolate. Esse chocolate é do Amor em Cacau. É uma empresa aqui de Atibaia. Eles resgatam pessoas de ruas, pessoas que já usaram drogas, né? E eles colocam para trabalhar dentro da empresa. Então, eles dão essa oportunidade. O chocolate é maravilhoso, a história deles é maravilhosa. E uma parte da renda também é revertida para as crianças do Haiti. Então, isso é muito legal. Então, se vocês forem fazer qualquer coisa dentro da empresa de vocês, liga para a Imprime Já, que a gente também vende o chocolate personalizado. E aqui, ó, é um adesivinho. Posso pegar o seu só para mostrar aqui, ó? Aqui é um adesivinho que a Imprime Já deu com muito amor, carinho. Tem o logo da Nagentalk e é um chocolate que você pode estar ajudando, comprando, você pode estar ajudando. E para você, Thalita, o nosso Mário Simões, muitas pessoas conhecem o Mário Simões aqui em Atibaia, ele é um escritor maravilhoso. Eu estive em contato com ele está me devendo uma visita aqui no Nagental, que ele me deu alguns livros para dar para as minhas convidadas. Então, você vai ganhar um livro especial do Mário Simões. Espero que você leia com muito amor, carinho. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que você possa passar para sua filha nesse mês de março, que você pode estar com capacete, com boné, mexendo em obra, no meio da construção, que você sempre vai ser uma mulher guerreira. Eu acredito nisso. Joel, obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua filha, o seu filho, a sua esposa. Eu posso só agradecer
E Leandro, foi um prazer te conhecer. Obrigado. Saber que você acreditou também, né? Que vocês me deram as mãos e que vocês acreditaram nesse projeto. Eu queria agradecer a sua esposa, que eu não a conheço, a sua outra filha, esse projeto maravilhoso, que vocês não são só uma construtora, vocês são além de uma construtora. Vocês dão oportunidade e capacitação para as pessoas que trabalham com vocês. E isso é de um amor gigante. E é isso que eu acredito, fazer o bem sem olhar a quem. Sim. Então, Nagental que fica por aqui. Você que está nos assistindo, muito obrigada. Um beijo grande. Até a semana que vem. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse programa, entra no nosso WhatsApp 11 98 439 6188 ou no Instagram @Tatiana Nagem. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!